destaques, é importante ressaltarmos que o tema desta audiência pública já foi objeto de outro debate pela CCT, no mês de julho passado. E essa nova rodada de discussões denota justamente a importância do tema e também, ao que nos parece, não haver sido ainda esgotado o assunto. A iniciativa do senador Aloysio Nunes Ferreira, aqui presente, é de grande valia, inclusive a partir do apoio de outros senadores, que solicitaram a inclusão de novos convidados, ampliando assim o espectro dessa discussão. Na oportunidade da audiência anterior, as partes puderam expor suas posições e dados e a destinação da faixa de 700 MHz para a telefonia móvel, que nos parecia já ser uma questão definida, foi confirmada pela Anatel com a publicação, no último dia 13, da resolução número 625 de 2013. Temos como ponto central desta nova audiência pública exatamente o desdobramento dessa questão e as consequências para o serviço de radiodifusão e TV aberta. O leilão da faixa de 700 MHz está previsto para abril de 2014 e espera esta comissão que, até lá, todos os pontos ainda em aberto sejam satisfatoriamente solucionados, de forma que possamos ampliar ainda mais a utilização da telefonia de quarta geração, já em uso hoje na faixa de 2,5 GHz. Segundo as notícias veiculadas pela imprensa, os resultados da qualidade de serviço de quarta geração nessa faixa ainda deixam a desejar, mas será oportuna a presença da Anatel para que também nos esclareça sobre os testes e verificações realizados. Feita esta apresentação inicial, abriremos então com um bloco de exposição pelos convidados, cada um com tempo inicial de 15 minutos, pelo que pedimos especial atenção em virtude do grande número de convidados. Antes disso, indago alguns senadores autores do requerimento, especialmente o senador Aloysio Nunes, se deseja se manifestar ou encaminhar alguma questão prévia à participação dos convidados. Senhor presidente, senhores convidados, muito bom dia. Eu penso que a questão central e a novidade em relação à audiência pública anterior é exatamente essa que Vossa Excelência, o senador Lobão Filho, mencionou. É a avaliação sobre o estado das artes, do ocorrido depois dessa última audiência pública, especialmente o resultado dos testes, se é que há algum resultado ainda, né, sobre a possibilidade ou não de interferência no serviço de radiodifusão como consequência da utilização dessa faixa pelo serviço de telefonia. É exatamente isso, saber se há necessidade, se esses testes ou esses estudos indicam a necessidade de investimentos para evitar interferências e por conta de quem correrão esses investimentos, se isso influirá ou não no modelo de negócios, aliás, no edital de licitação, da licitação dessa faixa de 700 MHz, a necessidade desses investimentos, por quem correrão a estes, né? Enfim, é a atualização das informações que foram prestadas já a essa comissão. Esse é o objetivo. Obrigado, senador. Então, dando prosseguimento, iniciaremos pelo general de divisão, doutor Antonino dos Santos Guerra, comandante do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército Brasileiro. Com a palavra, digníssimo general Antonino. Senhores, bom dia. Excelentíssimo senhor senador Lobão Filho, excelentíssimo senhor senador Aloysio Nunes Ferreira, através do qual eu cumprimento todos os presentes, para fazer um bom aproveitamento do meu tempo de 15 minutos. Eu gosto de falar muito mais do que isso, mas algumas considerações iniciais. O espectro como patrimônio da sociedade. Isso está bem traduzido através da maneira como a Anatel tem conduzido esse assunto e também pelo interesse até mesmo dessa casa. Então, um assunto amplamente debatido e não definido, a portas fechadas, imposto à sociedade. Vejo com muito bons olhos a maneira como tem sido feito. Outra consideração é que os órgãos públicos que também demandam necessidades nessa faixa são mais lentos na produção de soluções alternativas quando comparado com as empresas privadas.
Então, merecem atenção de forma particular para ser atendido. O setor público, com demandas menores que o setor privado, se não for atendido, o setor público terá que suportar custos maiores para operar em outra faixa do espectro, caso não seja contemplado nessa faixa hoje de 700. Então, uma outra faixa destinada para isso, que isso vai ocorrer em algum instante, seria muito mais oneroso para os órgãos públicos se adaptar em outra faixa. A necessidade de operar 4G é urgente para o setor da segurança. A solicitação, que eu traduzi em nome de vários órgãos, embora não fosse procurador de nenhum, era de uma necessidade de 20 MHz, 10 mais 10, para operar os sistemas 4G. Estimativa nossa é que, ainda que contemplados inicialmente com 10, em alguns anos nós estaremos congestionando a faixa destinada. O modelo de operação que nós estamos propondo é incluir todos os serviços de defesa, segurança e fiscalização operando em regime de condomínio. Então, hoje, por exemplo, na faixa digital, na tecnologia digital, nós temos todos os órgãos públicos, defesa, polícia militar, receita, tem a sua solução. Mas é uma parafernália de equipamentos que atrapalha até mesmo o espectro, que provoca até desperdício de dinheiro público, não tem interoperabilidade. Então, a proposta é que seja destinada uma faixa para todos esses serviços de Estado. E eu vou apresentar depois as vantagens que isso pode trazer para o Brasil. Então, a situação atual, já está nesse caminho. Nessa resolução, foi destinada para segurança pública, defesa nacional e infraestrutura. É de todo mundo e não é de ninguém, enquanto não se acertar agora. Eu achei ótimo. Então, ou se resolve essa questão reunindo os órgãos públicos e cria a legislação adequada agora para fazer o investimento, ou não se ocupa a faixa. Diferente dos procedimentos antigos, que os órgãos solicitavam diretamente a Anatel e recebia a sua faixa lá. E ia ocupando, no final, todo mundo tem pouco espectro, mas somando tudo tem muito, em relação a outro modelo que pode ser viável. Então, a visão do Exército sobre a necessidade de disponibilizar a faixa, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro é o uso da faixa de 700, que é um dividendo digital, propiciará maior cobertura, maior velocidade e melhor qualidade para acesso às aplicações de internet, atingindo um mercado potencial de 100 milhões de usuários com acesso em alta velocidade. Acessos móveis até 10 megabits surgirão novas oportunidades para diversos tipos de equipamentos, inclusive o que nós temos interesse aqui para a segurança, que são os rádios. A abertura da frequência de 700 MHz para a telefonia móvel pode gerar quase 11 bilhões para o país, além de 4,3 milhões de empregos diretos e indiretos. Essa é uma afirmação que não é recente, do Sebastião Cabello, diretor da GSMA para a América Latina. A faixa de 700 é fundamental para a universalização do acesso e resultará em ganhos expressivos para o país, tanto no campo das telecomunicações, já que sediará a Copa do Mundo há 3 anos. Então, isso foi dito há 3 anos, hein? Copa do Mundo daqui a 6 meses. Quanto ao âmbito político, o Brasil está ficando para trás, abdicando do direito de exercer um papel de liderança nesse setor na América Latina. Então, isso foi afirmado pelo diretor do GSMA, há algum tempo atrás. Ainda que o debate público seja necessário, precisa avançar esse assunto. Esse assunto precisa ter um encaminhamento e o país precisa avançar no uso dessa tecnologia. Aqui é um exemplo de como as coisas vão, Em 2005, com o Papa, nós temos um aparelho digital aqui, Agora, em 2013, essa é a imagem.
Então precisa de banda. Não tem como. Né? Então cada um hoje é um demandante de dados, de imagem. Isso são poucos anos. Então precisa disponibilizar a faixa. Tem que discutir o assunto sim, mas precisa levantar. Então cada um quer tirar uma foto, quer gravar o seu vídeo, quer transmitir. Então precisamos de banda para comunicação de dados. Faixa de 700. Cada faixa do espectro tem suas peculiaridades. Frequências mais baixas, como na região de 700, conduzem a maior cobertura de rádio no terreno, com menos estações rádio base, dão melhor penetração frente a obstáculos, como as paredes de uma casa. A faixa de 450, que é uma possibilidade, também tem essas qualidades acrescidas, mas requer também, pelas leis da física, antenas de maior dimensão, abrigando menor número de usuários. Então, aqui é um modelo, né? Se eu explica bem, né? Na faixa de 750, para ter um certo alcance, eu preciso de 2 hélices. Se eu jogo mais para cima, é a questão de física, já na faixa aqui de 2.500, 2.100, eu passo a ter 5 vezes mais estações rádio base. Outra questão, pode ser vista de forma mais ampla, né? Já são as opções pelo mundo afora nessa tecnologia, 700 MHz, e aí vai. Então, a opção pela faixa de 700 já está se consolidando no mundo inteiro. Da própria diretora de universalização do Ministério das Comunicações, ela cita, já também faz tempo, 3 vetores que contribuem para o sucesso nas definições do espectro, para o futuro. Normatização internacional. Então, isso é importante. Não seguir a maioria custa mais. Ou fazer opções exclusivas vai impor ao país depois também um serviço, uma área industrial exclusiva e vai pagar mais caro por isso. Então, isso é importante que a gente tenha essa visão. A novidade vai sair caro se a gente tiver que operar outra faixa. Para os órgãos de segurança, o rádio é um dos melhores equipamentos para quem trabalha na segurança do cidadão, seja ele militar, das Forças Armadas, bombeiro ou policial. Então, ele é fundamental para a operação, para o controle das suas operações. É o único meio de comunicações que permite a coordenação das ações dos diversos órgãos a serviço da sociedade, livre de interferência e disponível nas situações mais críticas. Isso é importante afirmar, porque já houve o estudo da possibilidade de a gente operar junto com os órgãos civis. Isso é impossível. Precisa de uma faixa exclusiva que esteja disponível quando necessário, nas horas críticas. Não pode se concorrer com o serviço privado, nem afirmando da possibilidade de prioridades. Os órgãos de segurança pública são abusivos. Quem é que vai estabelecer o nível de prioridade? Que momento que nós vamos suprimir o cidadão usando a rede privada para deixar operar a rede pública? Então, é inadequado misturar as duas questões. Vantagens da rede 4G para a segurança: capacidade de transmissão de dados, vídeo, dados e voz em tempo real, mobilidade, acesso às informações necessárias no local e momento adequados, respostas mais rápidas, decisões mais seguras, mais informações à disposição do centro de comando e controle que controla as operações. Outra questão: organizações criminosas mais sofisticadas e mais perigosas hoje. É o que nós estamos assistindo no país. Uso de redes sociais para a organização de ações criminosas. Hackers acessando dados sensíveis do governo. Então, a comunicação de dados passa a ser tão crítica quanto a voz. Por que uma rede privada, né? Nós temos aqui uma citação da Maratona de Boston, que quando nós tivemos aquele atentado, de imediato a rede privada de comunicações foi desligada, porque os dispositivos foram acionados através desse meio. Quer dizer, se eu colocar o serviço público no mesmo sistema, na hora crítica, vai ficar todo mundo sem ele. E temos aqui uma afirmação até do ministro das Comunicações, agora recente, na Copa das Confederações, né? Que é o congestionamento, às vezes, em eventos da rede privada. Na hora que mais se precisa, vai se concorrer.
ministro das Comunicações aqui em Brasília teve dificuldade em usar o seu próprio telefone, por causa do congestionamento no evento da Copa das Confederações. Cidades mais seguras trazem prosperidade. Dados e vídeos são o futuro da comunicação crítica para a defesa, segurança pública e serviço de infraestrutura do Estado. São essenciais para a eficácia, a segurança do cidadão. A necessidade nossa é de criar cidades mais seguras. Pesquisas comprovam que a condenação chega a 90%. Quando eu tenho em vídeo o delito gravado, eu condeno o réu com uma estatística muito maior. Então, o 4G vai permitir que as ações sejam gravadas e sirvam até de provas no futuro para essa condenação. Cada real investido em segurança retorna 5 no desenvolvimento econômico do país. E olha o reflexo de um homicídio. A médio prazo, longo prazo, a população de uma cidade diminui em 70 pessoas a cada homicídio cometido. Então, nós temos que investir em tecnologia para a área de segurança pública, defesa e órgãos de fiscalização. Precisamos avançar rápido nessa questão. Voltando aqui à ideia do modelo proposto pelo Anatel, solicitado pelo Exército e proposto pela Anatel na resolução, veja um exemplo. Todo mundo já ouviu falar nas operações Águida. Há operações que nós operamos com 42 agências já do Estado, entre polícias, Receita, Anatel, e aí vai, na fronteira. É uma confusão. Ninguém fala com ninguém. Não há interoperabilidade. Não há investimento adequado para que se faça a coordenação eficaz das operações. Dá resultado, sim, mas é aquém do que poderia ser pela falta de interoperabilidade, para falta de investimento nessa questão de comunicações. O Exército Brasileiro já tem os seus sistemas em alguns estados, não amplamente assim no estado, principalmente na capital. Tivemos agora a oportunidade na Copa das Confederações de apresentar um sistema muito além do Exército Brasileiro, um sistema do Estado que serviu Infraero, Anvisa, ANAC, SAC, Vigiagro, Receita Federal, vários órgãos já foram buscar para que operasse nesse período esse apoio. Ainda que não seja um sistema padronizado ainda. Esse é o digital hoje. O que se pretende no futuro é isso aqui, sinergia, palavra bonita, mas para sair do dicionário e acontecer nesse Estado brasileiro, tem que ter muito esforço. Eu digo que é lei de Muricy, cada um para si. O cidadão paga toda a conta, mas cada um quer receber o seu orçamento, a sua parcela e fazer o seu sisteminha. Não há lei hoje que nos obrigue a uma solução. Senhor general. Mais um minutinho. Vou lhe conceder mais do que um minutinho. Mas eu aproveito esse aviso para pedir a Vossa Excelência um favor. Eu participei da outra audiência pública anterior a essa, onde Vossa Excelência declinou de forma muito bem explicada o porquê do Exército estar nessa discussão. Por que o Exército existe um centro de comunicações e guerra eletrônica do Exército Brasileiro? E por que nós temos hoje aqui um general de 3 estrelas no meio de uma discussão que, teoricamente, para a população, não tem sentido? E aproveitando que nós estamos na TV Senado, com uma audiência extraordinária que a TV Senado tem, e a outra audiência pública nós não estávamos, seria importante para que Vossa Excelência pudesse expor a todos os brasileiros qual é o papel do Exército nessa discussão. Então, eu vou dar mais 5 minutos a Vossa Excelência para que possa fazer a inclusão deste tema também, apesar de ter sido parte na audiência pública anterior. Trocar em miúdos para o cidadão que nos ouve, qual é a vantagem disso para a segurança pública, além da questão do Exército, a segurança pública e a defesa do Estado brasileiro e dos cidadãos brasileiros em geral? Bem, o modelo que está sendo proposto, que serve, então, uma faixa de frequência a todos os órgãos de segurança, ele vai permitir redução dos custos na infraestrutura de instalação dos sistemas. Então, um estudo que fizemos, se adotássemos uma certa tecnologia em Brasília, 8 estações repetidoras poderia cobrir o DF. Como não há
uma definição de modelo, de solução. Ao término do investimento agora para a Copa, nós vamos ter umas 60. É isso, infraestrutura. Tá certo? O cidadão pagou toda essa conta, mas cada um montou o seu sistema sobre o outro. Várias coberturas em faixas de frequência diferentes, mas na mesma área. Não há interoperabilidade e há um desperdício nesse recurso. A redução de custo na implantação poderá propiciar maior amplitude da rede. Se eu fizer, então, investimento coletivo, eu amplio a rede atendendo regiões porque todo mundo investe na mesma área, na mais importante. Aí fica os redutos mais afastados, sem cobertura de ninguém também. Redução dos custos de operação, de capacitação, da logística de manutenção, interoperabilidade. Isso é muito importante. Na hora que precisar operar no mesmo cenário, poder um órgão falar com outro. Hoje tem que estar presente, perto, para saber o que um órgão está fazendo o outro. Não há interoperabilidade entre os sistemas. Possibilidade de criar potencial de nacionalização da produção. Hoje o Brasil é um grande investidor nessa área, tecnologia. Nós estamos comprando muito. Há uma demanda reprimida de mais de 1 milhão de rádios para atender todos os órgãos. Mas é a felicidade de todas as empresas estrangeiras do mundo, que nós trabalhamos dividido. Cada uma delas vende um pouquinho, nós não criamos o volume necessário para gerar emprego e renda, com sustentabilidade. Teve país já que, em 1980, criou o seu órgão regulador para a tecnologia digital. Nós estamos há mais de 30 anos e não temos um padrão. Então, se compra Tetra Pak, cada um compra. Eu compro um modelo. E eu tenho tanta liberdade de ação, que chega a ser um absurdo, que se eu decidir amanhã mudar o modelo, eu posso, assim como qualquer outro órgão. Então, há uma boa legislação no que diz respeito ao uso privado e nenhuma para o setor público. Não tem uma legislação como a EPING para a TI muito bem consolidada. Há uma liberdade de ação que, de fato, traz prejuízo. Precisamos. O modelo de distribuição da Anatel começa a forçar isso aí. Vai ter que surgir acordos. E nós vamos gerar emprego e renda. Nós temos volume para gerar isso aqui, produção nacional, se ocorrer essa convergência tecnológica. A solução. Empregos de alto nível, de engenharia, de implantação de sistemas, e outros até o mesmo no nível de fábrica. Possibilidade de conteúdo nacional. Isso no digital já fica mais difícil, mas agora que se abre a questão do 4G, se a gente entrar certo, ela vai durar 30 anos, até que se invente algo novo, nós vamos conseguir ter produção nacional, que eu acho fundamental. Padronização, tem vários. Nós vamos poder até devolver frequências, talvez no futuro, para a Anatel, que é um patrimônio importante para permitir melhor aproveitamento, melhor poluição visual, e aí vai. É uma pena. Eu já fiz testes, vou encerrar, né? Fiz testes aqui em Brasília, estou testando há 2 anos com a concessão da Anatel, cobertura muito boa no 4G, possibilidades, casos de uso que a gente já esteve aqui usando. Então, estamos usando há mais de ano já a tecnologia. A Anatel tem acompanhado os testes, nos ajudado. Então, traz benefícios para a segurança fundamentais para que tenha eficácia na nossa atividade de segurança, de trabalhar junto com a polícia, em algumas ocasiões. Onde nós instalamos aqui em Brasília. São vários os benefícios do 4G e do modelo que nós estamos propondo para a área política, a área econômica, a sociedade, também para a segurança pública, para a área militar. Então, agradeço o convite aqui. Eu sou um general de 40 anos de serviço, não ganho muito bem, mas custo muito para a nação, certo? E essa é a motivação de estar presente e lutando por essa questão. Não é só ter o recurso público para aparelhar o Exército, mas é ter um modelo diferente que gere, além da questão técnica propiciada às forças, também a questão de geração de emprego e renda, reter capital
no Brasil. Isso vai gerar, possivelmente, uma melhor pauta também na exportação no futuro. Então, essa é a motivação da nossa presença e essa luta há mais de ano para obter essa faixa de frequência aí. Muito obrigado a todos.